Capítulo 5º. Da base de cálculo. Artigo 11. A base de cálculo do imposto é o valor venal do veículo automotor. Parágrafo 1º. Para efeitos de obtenção do valor venal, de que trata o caput, será observado. Inciso 1º. No caso de veículo novo. Alínea A. De fabricação nacional. Item 1. O preço comercial tabelado pelos órgãos competentes, ou, na sua falta, o preço à vista constante do documento fiscal emitido pelo revendedor, incluído o valor dos opcionais e acessórios. Item 2. Incorporado ao ativo permanente do fabricante, revendedor ou importador, o valor do custo de aquisição, constante do documento fiscal relativo à aquisição, ou do custo de fabricação. Alínea B. Importado do exterior, o valor constante do documento de importação, acrescido dos valores dos tributos incidentes e quaisquer despesas aduaneiras devidos pela importação, por ocasião do desembaraço aduaneiro, ainda que não recolhidos pelo importador. Inciso 2º. No caso de veículo terrestre usado, o valor fixado em tabelas aprovadas anualmente em lei, observado o disposto no parágrafo 3º. Inciso 3º. No caso de embarcação ou aeronave usadas, observado o disposto no parágrafo 2º. Alínea A. O valor usualmente praticado no mercado do Distrito Federal declarado pelo contribuinte no exercício de 2012, observado o disposto no inciso 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 14. Alínea B. O valor fixado em tabelas aprovadas anualmente em lei, nos demais exercícios. Inciso 4º. No caso de demais estruturas usadas dotadas de autopropulsão, o disposto nas alíneas A e B do inciso 3º. Inciso 5º. No caso de arremate em leilão, o valor da arrematação, acrescido das despesas cobradas ou debitadas do arrematante, e dos tributos incidentes na operação. Parágrafo 2º. A base de cálculo, de que trata este artigo, constará de tabelas publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal, antes do exercício do lançamento, a qual terá valores expressos em moeda nacional. Parágrafo 3º. Na elaboração das tabelas, a que se refere o parágrafo 2º, serão considerados: Inciso 1º. Relativamente à linha A, inciso 3º, parágrafo 1º deste artigo, o valor usualmente praticado no mercado do Distrito Federal declarado pelo contribuinte à Secretaria de Estado de Fazenda no exercício de 2012. Inciso 2º. Relativamente ao inciso 2º, e à linha B do inciso 3º, ambos do parágrafo 1º deste artigo, os seguintes valores, segundo os critérios a seguir discriminados, pela ordem. Alínea A. Preços médios aferidos por publicações especializadas, bem como as pesquisas divulgadas pelos revendedores, ou suas entidades representativas. Alínea B. Preços médios de mercado. Item 1. De veículo terrestre, conforme peso, potência, capacidade máxima de eixos, cilindrada, dimensões, modelo e ano de fabricação do veículo, e tipo de combustível. Item 2. De embarcação, conforme potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível. Item 3. De aeronave, conforme peso máximo de decolagem e ano de fabricação. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2º do parágrafo 3º, em vista da ausência de informações sobre a comercialização do veículo, ou de dados cadastrais no sistema, poderá ser utilizado. Inciso 1º. O valor de veículo similar, constante das tabelas a que se referem o inciso 2º e a linha B do inciso 3º, ambos do parágrafo 1º. Inciso 2º.
Na hipótese de ser inviável a aplicação do disposto no inciso I deste parágrafo, o valor fixado para o veículo novo, constante de tabela aprovada em lei, multiplicado por fator de depreciação, fixado por ato do Secretário de Estado de Fazenda, tomando-se como referência. Alínea A. No caso de veículo de fabricação nacional, o ano de fabricação. Alínea B. No caso de veículo importado, o exercício em que ocorrer o desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o ano de sua fabricação. Parágrafo 5º. Para os efeitos da alínea B, inciso I do parágrafo 1º, as quantias expressas em moeda estrangeira serão convertidas em moeda nacional ao câmbio do dia do lançamento. Parágrafo 6º. As tabelas relativas à base de cálculo serão editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, sendo irrelevante, para a determinação da referida base, o estado de conservação do veículo individualmente considerado. Parágrafo 7º. A base de cálculo de veículos novos e de veículos beneficiados com imunidade, não incidência, isenção ou redução de alíquota, ou cujo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil anterior estivesse imune, não tributado ou isento, será reduzida de 1/12 avos por mês do ano calendário transcorrido, a partir do segundo mês do exercício. Parágrafo 8º. Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se mês a fração igual ou superior a 15 dias. Parágrafo 9º. No caso de veículos estrangeiros, liberados com isenção do imposto de importação com base no parágrafo 1º do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1976, importados pelas pessoas referidas nas alíneas A e B do inciso 3º do artigo 13 do Decreto-Lei nº TRE-acento-circunflexo S7, de 18 de dezembro de 1966, com a redação do Decreto-Lei nº 1.123, de 03 de setembro de 1970, a base de cálculo do imposto será: inciso 1º. No exercício do desembaraço, o valor constante do item 18 do anexo 2º da Declaração de Importação, convertido em moeda nacional à taxa de câmbio do dia da liberação, observada a redução de que trata o parágrafo 7º. Inciso 2º. Nos exercícios posteriores ao desembaraço, o valor do item 18 do anexo 2º da Declaração de Importação, convertido em moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do fato gerador do ano, a que se referir o imposto, deduzindo-se deste valor 15% por exercício posterior ao desembaraço, até somar-se 75% de abatimento. Inciso 3º. O valor venal constante da tabela citada no inciso 2º do parágrafo 1º, caso o veículo seja alienado, à pessoa não beneficiada pela legislação citada neste parágrafo. Parágrafo 10. Poderá a Secretaria de Estado de Fazenda adotar, se houver, valores venais constantes de tabela, que venha a ser elaborada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS. Parágrafo 11. A base de cálculo, a que se refere o caput fica reduzida em até 100% para os empreendimentos efetivamente implantados na forma da Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, e da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2015. Artigo 12. O imposto terá base de cálculo proporcional aos meses ou fração de mês que faltem para o fim do exercício a que se refira o tributo. Parágrafo 1º. Não se exigirá o imposto sobre veículo transferido de outra unidade federada, cujo imposto tiver sido, nessa unidade federada, integralmente recolhido, no exercício da transferência. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, o contribuinte deverá comprovar, mediante apresentação do documento de arrecadação, o recolhimento integral do imposto.